Bendito seja o nome do Senhor, amém? Sejam bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pega a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. No Salmos, capítulo de número 126. Amém? Eu tenho ouvido a voz do Senhor falando no decorrer desta semana ao meu coração. E eu tenho compartilhado com a igreja. E eu creio que, assim como nós cantamos a esperança para aquilo que não tem mais vida, para aquilo que é como um deserto assolado, é como que antes fosse um passado de glória, mas o Senhor, há uma promessa sobre a terra seca. Amém? Eu quero, antes de ler o capítulo 126, eu quero mencionar uma promessa para uma terra seca, que está no livro de Isaías, capítulo 35, fala assim, que no deserto, os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu e a excelência do Carmelo e do Sarão, porque eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Amém? É uma promessa fantástica sobre a terra seca. E o Senhor tem falado comigo no meu coração, não somente de uma terra seca, mas também de corações que estão pesados, vidas que estão debaixo de um jugo, de um fardo, como que a própria Bíblia fala, que o profeta Jeremias, um dia direcionado por Deus, ele entra pelas portas da cidade e começa a andar pelas ruas, vai em direção às praças, vai em direção à porta da igreja, com uma canga de bois sobre as suas costas. Aquilo ali estava representando um fardo, um peso que o povo do Senhor estava prestes a ter que carregar por não ouvir a voz de Deus. Fala para o seu irmão assim: você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus. E o problema é que no tempo de Jeremias, o povo apenas escutava a voz do Senhor. Há um momento no ministério de Jeremias que Deus fala para ele descer a casa dos descendentes de Recabe, os recabistas, que faziam parte da tribo de Levi, mas que eles haviam recebido através de Recabe um direcionamento, um posicionamento para aquela família em específico, a casa de Recabe, que eles não deveriam tomar vinho, que eles não deveriam construir casas, que eles não deveriam ficar ricos, ou que eles pudessem plantar apenas o que eles fossem consumir e não barganhar ou negociar. E é tão interessante que quando Deus fala isso para Jeremias, Deus fala para ele assim: pega os recabistas, leva eles para dentro da igreja e dê vinho para eles beber. E Jeremias vem ao culto, vem à igreja, um culto como hoje, por exemplo, e ele traz consigo uma multidão de pessoas que não faziam parte daquela igreja, daquele momento, daquele movimento que havia sobre o tempo de Jeremias. E o pastor, imagino eu que o pastor olha para o profeta, ele vai dar uma oportunidade para o profeta falar. E quando ele toma a frente, o profeta Jeremias chama um daqueles homens, era a terceira geração de Recabe. Deus havia dado um direcionamento para Recabe, que passou para o seu filho, e os seus netos estavam ali agora. E Jeremias oferece para eles ao centro, colocou vinho e disse para eles: bebam. E naquele momento, os descendentes de Recabe disseram: jamais faremos isto, porque o Senhor, nosso Deus, o Pai de Israel, nos deu orientação segundo a voz e a palavra dos nossos pais. E assim eles não o fizeram.
E aquilo representava o quão embriagado aquela geração estava. Porque tudo que se oferecia, eles bebiam, tudo que se ofereciam, eles comiam, aonde eles apontavam, eles iam. Mas aquilo que era de mais importante, que trazia vida, que era a obediência, ouvir e obedecer. Fala com o seu irmão, sua irmã, ouvir e obedecer. Mais uma vez, fale para ele assim: ouvir e obedecer. Amém? O profeta Jeremias é levantado por Deus quando ele ainda era criança. É um profeta que morreu muito cedo, em torno de 35 para 36 anos de idade. E ele não foi morto por inimigos de Israel, ele foi morto pelos seus próprios colegas de ministério, os levitas, os sacerdotes. Foi lançado no calabouço, foi chicoteado, foi preso no tronco, passou por diversas coisas, porque ele anunciava uma verdade que ninguém queria ouvir. E a verdade era essa, era um tempo de arrependimento. Deus estava indo em contra aquele povo, aquela geração que estava embriagada com as coisas da vida, mas eles não queriam ouvir. Eles escutavam uma voz, a voz de Jeremias, mas eles não ouviam, porque não entrava no coração deles, porque não havia mudança. E a palavra de Deus diz que vem agora um tempo de assolação. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói, mata muita gente, destrói os muros, as casas, toca fogo nas casas, destrói o templo e leva embora os utensílios da casa de Deus. Em outras palavras, você pega toda a história épica de reinados. Quando um rei conquistava uma cidade, ele destruía, tocava fogo, destruía os deuses daquele lugar, para apagar da memória a honra e a glória daquele lugar, daqueles reis, daquele povo e dos deuses daquele lugar. E Nabucodonosor fez isso. E quando a gente olha para essa história que aconteceu ali, a Bíblia conta a história de pelo menos 4 jovens que se destacaram naquele período trágico, ao qual era chamado na Bíblia de exílio, ou um período que eles estavam escravos em Babilônia. Fala para o seu irmão assim: Babilônia não é o teu lugar. Babilônia é um lugar pagão, é um lugar onde que a adoração está misturada, outros deuses, vários outros deuses, a corrupção, a prostituição, a idolatria era o que mais imperava na vida daquele povo. E Deus permite agora que o seu povo eleito, escolhido, da descendência de Abraão, seja aprisionado, seja levado cativo para um outro país, com uma outra cultura, longe de Sião. Fala para o seu irmão assim: Sião é o lugar da adoração. Antes de Israel ser destruída pelos babilônicos, tinha uma fama de que os louvores que se entoavam ali, as canções, a música, além das letras, o louvor se escutava em outros lugares distantes, outras cidades circunvizinhas. Imagina, nós estamos aqui no culto, ao céu aberto, 20, 30 mil pessoas cantando, adorando o Senhor, aquele instrumental. E lá em Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Farroupilha, que é bem longinho até, se ouve um som de adoração, de júbilo, de canto, um som de alegria. Os levitas daquela época, que foram levados cativos, que foram levados para o exílio, agora estão escravos, trabalhando, serviço forçado. A Bíblia conta a história de alguns deles que estavam à beira do rio, trabalhando ali, provavelmente construindo, fazendo tijolos de barro. E vieram o povo babilônico e chegaram para eles, viram as harpas, os seus instrumentos pendurados nas árvores. Eles falaram assim: canta-nos canções de Sião, para que nós nos alegramos também. A sensação que nós temos quando a gente lê aquele texto,
Parece que os babilônicos queriam ouvir aquele som maravilhoso. Na verdade não. Na verdade eles estavam instigando, eles estavam espetando, como a gente fala, né? Eles estavam provocando, castigando mais ainda psicologicamente aquele povo que tinha um certo status, uma certa fama, e agora estão ali sendo escravizados. Dentre esses 4 jovens que se destacaram ali no início do exílio, o primeiro que se levanta, que é levantado por Deus, na verdade, Daniel, jovem, adolescente, pré-adolescente, 15 para 16 ou 17 anos de idade, é levantado ali com o espírito de excelência e que não se dobrava aos manjares dos reis. Ele não se dobrava à adoração pagã. Ele não se dobrava à idolatria. Ele não se dobrava nem mesmo pelos alimentos daquele lugar. E ele foi perseguido. Fala para o seu irmão assim, ó: quando você se posiciona, você vai ser perseguido. Alguém vai te julgar. Vai olhar para você e vai dizer assim: por que você não participa? Você é especial, é melhor do que eu? As pessoas vão te perseguir. Lembra no texto que diz que quando Daniel ele jejuou, e ele fazia, a Bíblia diz ali que ele jejuava, ele não comia qualquer comida, não que ele fosse seletivo, mas ele preparava o ambiente do corpo para períodos longos de jejum, e ele não participava da comida, do alimento de Babilônia, porque aquilo ali atrapalharia o seu organismo. E a Bíblia diz que ele veio naquela rotina, desde antes do exílio, ele mantinha aquela postura, aquele posicionamento, e por causa disso a Bíblia conta que ele foi levado cativo. Ele foi levado cativo, ele se tranca num quarto de repente, porque agora ele está correndo risco de morte. A Bíblia diz que ele ora quantos dias? 21 dias. Porque havia uma sentença de morte para quem não adorasse a estátua de imagem de Nabucodonosor. Quando a gente lê o texto, é lindo, é maravilhoso, que a resposta ela veio no primeiro dia. Fala para o teu irmão assim, para a tua irmã: a resposta vem quando você se aplica a orar. É no primeiro dia. Amém? A resposta foi liberada no primeiro dia. Demorou para chegar até Daniel, porque haviam principados. Diz o texto lá: príncipe da Pérsia segurou, impediu o anjo de chegar com a resposta. Mas Deus ouviu e respondeu no primeiro dia. Daniel foi lançado na cova de leões. E a Bíblia diz ali que no dia seguinte Nabucodonosor vai até a cova e pergunta: ó Daniel, servo do Deus de Israel, você está vivo? E a Bíblia conta que Daniel diz: eu estou vivo, eu estou bem. O Senhor fechou a boca do leão. Sabe, queridos, eu vi uma vez uma expressão, um pastor dizendo assim, que quando jogarem você na cova do leão, faça dos leões travesseiro para você descansar. Imagina Daniel passando talvez um friozinho, foi lá, fez um bom travesseiro, né? Se aqueceu na juba de um leão. Como Deus é lindo e maravilhoso e nos livra de tantas coisas, de tantas circunstâncias difíceis, não é verdade? Mas é para quem se posiciona. Fala assim para o teu irmão aí: para quem se posiciona. Mais tarde aparecem outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também agora não se dobraram, porque eles tinham um exemplo a seguir. Daniel, um homem que não se dobrava, mas que orava. Ele só se dobrava para o Deus de Israel, que orava. E a Bíblia fala, por exemplo, no capítulo 5 de Daniel, que ele entendeu por revelação do Senhor que o tempo que eles haveriam de estar ali prisioneiros no exílio era de 70 anos. Fala comigo: 70 anos de exílio.
Eu quero que você entenda um pouco qual é a diferença entre exílio e imigrante. As pessoas que migram de um lugar para o outro, elas levam consigo a sua cultura, a sua família, os seus pertences, os seus bens. Não é assim? Eu me lembro do ano de 1995, nós lá em Brasília vendemos tudo e viemos embora. Nós não abandonamos a nossa cultura, embora Brasília é um lugar meio que sem cultura, tá? Aqui tem muito mais cultura do que para lá. Mas deixamos familiares, sim, para trás. Não os abandonamos. E quando nós chegamos aqui, tivemos sim um pouco de dificuldade para se adaptar. Mas nós nos estabelecemos aqui nesse lugar. Amém? Aqui formei família. Amém? Isso é quem está migrando de um lugar para outro. O imigrante, quando chega no Brasil, a maioria deles fizeram a mesma coisa. Um sonho de uma nova história, de uma nova vida, não é assim? O exilado, ou em outras palavras, a tradução da linguagem de hoje, o refugiado, fala comigo, refugiado, não traz mais consigo a sua cultura, os seus pertences, os seus bens e nem a sua família. Quando este povo entra em Babilônia, entrou muitas crianças, muitos jovens. Talvez os seus pais morreram, os seus familiares morreram. A Bíblia diz que ficou em Jerusalém apenas os velhos. Porque os velhos não poderiam formar um exército para revidar ou para resgatar aqueles que foram levados presos, cativos. Também não teriam força suficiente, trabalho braçal para reconstruir a nação. E o rei permite que outros povos venham e povoem aquele lugar. Então eles perderam tudo, perderam as suas terras, a sua cultura, família, bens preciosos. Eles perderam tudo. Sabe, se eu fizer uma pergunta para você, quando você teve alguma memória na sua vida, na sua infância ou na sua adolescência, ou quem sabe quando você começou a namorar e casou, feche os teus olhos um momentinho, tenta lembrar de um momento bom. Se você disser assim, pastor, eu não tive um momento bom, uma época, um período na minha vida, mas tenta lembrar um pouquinho. Eu me lembro que no ano de 1993 para 1994 foi uma época muito boa financeiramente na família do meu pai, na minha vida, porque foi pela primeira vez que eu comecei a ganhar mesada. Aleluia. Eu me lembro que minha mesada por mês era uma moeda de R$1. Gente do céu, eu gastava e nunca acabava. Ia para o fliperama, ia para a banca, comprava figurinha, ia na padaria, comprava doce, pirulito, biscoito, refrigerante, e nunca acabava aquela bendita daquele dinheiro de R$1. Eu me lembro que no ano de 1993 foi a primeira vez que eu me dei por conta de olhar quanto que era o preço da gasolina. Pasmem vocês, lá em Brasília era 23 centavos. A inflação equivalente ao custo das coisas era bem diferente do de hoje. Embora na época a gente parecia que recebia pouco, mas dava para gastar com muita coisa. Era um tempo bom de fartura como família, financeiramente falando. Eu me lembro quando minha mãe pegava aquela moeda de R$1, ela falava assim, vai lá na padaria, compra 10 pães de sal, 5 pães careca, que é o pãozinho sovadinho aqui de vocês, a gente chama de pão careca, compra uma rosca, 2 saquinhos de leite, presunto ou mortandela e um queijo, um pouco de queijo para a gente tomar um café. Gente, a gente ia, e quando ela terminava de falar, eu ainda falava assim, e o troco pode ser meu? Porque sobrava. Tu tem satisfação quando você vai no mercado, você pega uma nota só e paga, e ainda sobra? Aleluia. Gente, eu vi uma reportagem comentando daquela época. Naquela época, quem viveu naquela época era rico e não sabia.
5 quilos de açúcar, R$1,89. Era uma maravilha. Tinha fartura. Eu me lembro também que a minha infância, eu soube aproveitar muito bem a minha infância, principalmente com os meus primos, os meus amigos. Saía jogar bola, ia para rio, ia pescar. Olha, a gente não via a época que chegava final de ano para reunir os primos, para bagunçar, correr, comer, para brincar. Quando era aniversário, quando era um feriado, a gente reunia. Eu soube aproveitar a minha infância. A minha adolescência não foi tão boa quanto a minha infância, mas eu soube aproveitar. Eu me lembro, por exemplo, eu já comentei, compartilhei algumas vezes, mas eu quero relembrá-los. Eu me lembro que para mim, Guilherme, a coisa que eu mais amava em família era quando no final de semana meu pai chegava na sexta-feira, ele faltava à faculdade. De vez em quando ele fazia isso. Ele chegava cedo em casa, pegava eu e meu irmão, e levava a gente na videolocadora. Talvez você não seja dessa época, mas levava a gente para alugar filme, daquelas VHS antiganas, de videocassete. E ele falava assim para mim e para minha irmã e para o meu irmão: vocês escolhem o filme de vocês. A gente levava 5, 10 fitas de vídeo para assistir no final de semana. A gente jogava um colchão na sala e ficava o sábado o dia inteiro, o domingo o dia inteiro deitado, assistindo filme, dormindo, comendo pipoca, lanchando, só em família, tudo ali, tudo atravessado, tudo glutinado, como fala. E eu me lembro várias vezes que a gente queria dar risada e todo mundo dava risada junto. Quando o filme era mais sério, eu olhava para o lado e via meu pai dormindo. E hoje eu não sou tão diferente. Eu tentei fazer isso com os meus filhos. Por uma certa época deu certo. Davi gostava, mas chegou um momento que ele começou a crescer. O Samuel também. Outro dia eu fui assistir um filme aqui. Começou o filme, o Davi estava sentado um pouco para cá assim, faltava um lugar. Eu falei: vem cá mais perto aqui. Aí ele levantou: sai daí, e foi embora. Eu chamei o Samuel, vem aqui, vamos assistir o filme comigo. Ele: que filme que é? Aí eu falei o nome do filme lá. Ele disse: pai, esse filme aí, nada a ver, cara. Virou as costas e foi embora. Aí eu pego e chamo a Lívia: vamos assistir o filme, Lívia? Ela: bora, quero assistir o filme da Barbie, eu quero assistir o filme da Mônica, quero assistir o filme do não sei o que, não sei o que. Mas eu gosto de pegar ela e deito lá no meu quarto, lá no meu colchão assim, e põe ela aqui no meu braço, aqui assim, no celular, às vezes ali do lado, boto no filme que ela quer assistir, só para ficar ali abraçado com ela. Para mim nem importa, a maioria das vezes eu durmo, mas só para ficar abraçado e relembrando aquela época. Quem aqui já teve um tempo, um momento de nostalgia desse jeito da sua vida? Você conseguiu lembrar o tempo bom da sua vida? É um tempo que não volta mais. É um tempo que a gente tenta talvez reproduzir. Embora a Bíblia fale que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que traz alegria, aquilo que Deus fez. Nós devemos contar o que Deus fez lá atrás. Amém? Mas se tem uma coisa que a gente não pode mudar, é o passado. Se você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, a gente tem que ter paciência. E quem não soube aproveitar está até hoje remoendo coisas do passado. Momentos onde que você talvez se frustrou, se decepcionou, não teve momentos bons com seus pais, com seus irmãos. Quem numa família que tem vários irmãos nunca brigou com seu irmão, com a sua irmã? Outro dia minha irmã mandou um videozinho para mim, 2 irmãos se pegando, e o pai pergunta: o que está acontecendo aí? Eles param quietinhos assim, eles se seguram um no pescoço do outro e falam assim: tá tudo bem, pai, tá tranquilo. Ah, tá, achei que eu iria ter que ir aí. Não, pode ficar tranquilo. Fecharam a porta e sacudindo o pescoço um do outro. Aí ela me respondeu assim: ó, era tu e o Rodrigo. Eu falei: não, era tu e o Rodrigo, era eu e tu. Mas era um tempo bom. São lembranças boas que eu tenho. Eu me lembro quando a gente ia para a praia. Eu me lembro quando a gente visitava a casa da avó. Passar uma semana na casa da avó, só fazendo coisa boa, sendo mimado, é um tempo bom, um tempo nostálgico. Agora preste atenção, nós vamos entrar para dentro do texto que eu quero ler.
Salmo 126, no versículo 1, que diz assim: pois quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus restaurou a sorte de quem? Não foi a sorte do povo. Deus restaurou a sorte da nação. Deus restaurou aquilo que havia sido destruído pelos inimigos, os muros, o templo. E quem viu isso acontecer, eles estavam como quem sonha. Sabe, você talvez passou a tua vida inteira, a tua infância inteira, desejando, sonhando que algo de maravilhoso acontecesse, uma oportunidade que você perdeu lá no passado, esperando como quem espera a redenção. E quando você vê as coisas acontecer, você fica como quem sonha. Ou seja, tem gente que sonha, não acredita que foi apenas um sonho, porque parecia ser tão real, era tão bom. Quando você sonha com algo maravilhoso, você acorda assim bem disposto. Em versículo 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito a estes. E a resposta da pergunta das nações no versículo 3 diz: sim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Lembra quando eu falei antes que quando o louvor começava lá em Israel, as cidades, os vilarejos circunvizinhos, eles ouviam de longe uma voz, uma adoração, eles ouviam, eles sabiam a história daquele povo. O que Deus restaurou aqui, eles ficavam como quem sonha, porque Deus agora restitui, traz de volta a honra e a glória de um povo. E eles se perguntaram, eles ouviram, sabe o que, queridos? Eles não viram mais uma canção, eles ouviram choro e riso ao mesmo tempo. Olha só que interessante, algumas culturas, por exemplo na Índia, talvez você já deve ter visto na televisão, as mulheres quando vão celebrar, elas dão um alarido de grito, de língua, sei lá o que é aquilo, como é que fala, tem um nome específico que eu não sei, mas elas ficam, um negócio assim, já viu? Quando elas estão felizes, elas gritam assim. Mas no velório elas fazem também a mesma coisa. Aquele negócio lá. A mesma expressão para dois tipos de sentimentos diferentes um do outro. E se ouvia nas cidades vizinhas uma mistura de um som diferente. Era um som de choro, de gritos, de choro, de arrependimento e de alegria. Por quê? No capítulo 4, no versículo de número 4, o salmista declara assim: restaura-nos, Senhor. Fala comigo, restaura-nos, Senhor. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Deus, restaura-me como as correntes do Negueb. Quem está declarando aqui no versículo 4 são aquelas crianças, aqueles jovens, os que sobreviveram 70 anos em Babilônia e voltaram, como está escrito aqui: quando o Senhor nos restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Algumas outras versões diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio. Os que voltaram para Sião, eles estavam como quem sonha. Não sei se a tua versão diz isso, mas eu acho interessante que quando você pega o livro de Neemias, que foi um homem levantado por Deus nesse último período, no término desses 70 anos de exílio, Deus levanta um homem que não tinha títulos, não tinha um cargo de excelência, não tinha autoridade nem influência nenhuma dentro do império babilônico. Ele recebe uma notícia de que o país, a sua nação,
Os muros, o templo estava tudo destruído, tudo abandonado. Outros povos estavam ali, vários povos pagãos até estavam ali morando, profanando a terra santa deles. E ele pede autorização, e o rei libera. E quando ele chega lá, ele vê tudo aquilo que ele ouviu falar. A Bíblia diz que ele senta e chora. Quem já não ouviu uma notícia ruim, viu que aconteceu, que era de fato real, sentou e chorou, lamentou. Não tinha mais o que se fazer. Eu já, talvez você também. Mas como Neemias pega e se levanta, ele ora, jejua durante o período, porque quando ele volta, ele pede autorização para o rei. Eu preciso restaurar a honra, a glória do meu povo, restaurar o muro, restaurar a casa do meu Deus. E Deus agiu de misericórdia, porque Deus ouviu o clamor, ouviu a oração daquele povo. Embora a maioria deles se dobraram sim diante de outros deuses. Há uma expressão muito legal que acontece até hoje em Israel, que é uma referência do que se viveu em Babilônia. Eles passaram 70 anos orando, dia após dia, ano após ano. E quando eles se encontravam com alguém que tinha o mesmo propósito, eles olhavam e diziam: poxa, tu ainda está aqui, tu está vivo. Mas o ano que vem nós vamos estar em Jerusalém. Eles falavam bem assim. Não foi esse ano, mas o ano que vem nós vamos estar em Jerusalém. E eles passaram 70 anos com essa promessa, porque Deus traz essa revelação para Daniel, e eles guardaram. Quem guardou, fala para o seu irmão assim: o remanescente sobrevive. Quando o remanescente é aquele que guarda a promessa de Deus, aquele que permanece em ouvir e obedecer. O remanescente é aquele que todo mundo está indo para lá, está todo mundo se dobrando. Embora toda essa história a gente sabe que haviam 4 que não se dobraram: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí lá no final da história aparece quem? Neemias e Esdras. Homens que foram levantados por Deus, eles foram tirados do anonimato. Quando Neemias recebe a autorização para voltar e reconstruir o templo, os muros, restaurar o muro, fala comigo, restaurar. Quando ele vai para restaurar o muro, que é diferente de reconstruir, porque reconstruir é você pegar tudo que está destruído e fazer um remendo. É uma reforma. Eu já falei algumas vezes que Deus não faz reforma, Ele faz tudo novo, amém? Restauração, o termo da palavra significa voltar ao início, voltar à origem, voltar ao primeiro estado que se fez. E esse foi o propósito que Neemias colocou no seu coração: a restauração do muro, a restauração do templo. Se levantou pessoas para impedir, se levantou pessoas para atrapalhar, para atrasar a obra. Enquanto Sambalate chegava e ficava falando um monte de abobrinha para ele, ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra. Eles estavam ali, imagine, cortando pedra, mexendo, sei lá, barro, argamassa, não sei como é que eles faziam. Enquanto que eles estavam fazendo isso, eles estavam com a espada pendurada. Tinha um soldado vigiando para que, enquanto que eles estivessem restaurando o muro, os inimigos de Israel não os atacassem. Fala para o seu irmão assim: trabalhe vigiando. O processo de restauração dá muito trabalho, mas também precisa vigiar muito. E aí a Bíblia diz que Neemias termina dizendo a história dele assim, ó: e eu era apenas o copeiro do rei. Alguém sem título, alguém insignificante, só o fato dele ser judeu. Ele era um escravo que servia na presença do rei. Mas preste bem atenção: você pode estar num lugar desfavorável, mas é o lugar onde que Deus te colocou.
E quando for o momento, Deus vai te usar para uma grande obra. Você pode estar escondido aqui em Garibaldi. Você pode estar trabalhando numa empresa que não é visto, que não é lembrado, que foi esquecido. As promessas que foram entra ano e sai ano, nada acontece, mas você está no lugar que Deus quis que você estivesse. Por isso que nós precisamos ser gratos. Como Paulo disse, eu sou grato a Deus em tudo, na abundância, na escassez, na fartura, na fome, porque eu sei ser grato a Deus em tudo. Aí vem o versículo 4. Aqueles que entraram, que sobreviveram 70 anos, que entraram jovens, crianças em Babilônia, agora eles retornam. A primeira leva diz lá no capítulo 8 de Neemias, que a primeira leva foi de 50 mil pessoas, que voltaram, justamente como diz o versículo 1, quando aqueles que voltaram do exílio, quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles estavam como quem sonha. Quem estava como quem sonha eram os velhos. Muitos daqueles jovens agora, adultos, nasceram em Babilônia. Não viram o templo, não viram o muro, nunca experimentaram da glória do que é estar no centro da vontade de Deus. Nasceram num lugar, numa cultura pagã. E aí eu quero falar desses dois tipos de pessoas ali, o jovem e o velho. E a Bíblia diz aqui que os velhos começaram a dizer: Senhor, restaura-nos. Versículo 4: restaura-nos a nossa sorte, como as correntes do Negueb. O Negueb, queridos, é um deserto de pedra e poeira, seco, sem água, sem fontes. Eles estavam declarando: Senhor, restaura-nos a nossa vida, porque a nossa vida está como o deserto, assolado, sem vida. Olha como que é maravilhoso a profecia que nós lemos de Isaías 35 antes, no início da mensagem, que no deserto os lugares secos se alegrarão. Olha só, nós estávamos como quem sonha, versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Quando Deus restaura a vida de alguém, Ele faz o deserto florescer, onde que não havia vida, onde que só há destruição, onde que não tem expectativa nenhuma de frutificar alguma coisa. Deus transforma em um jardim regado e cuidado por Ele. As correntes do Negueb, se você for pesquisar, no YouTube fala muito sobre isso. É quando acontece chuva no deserto. No inverno, quando as temperaturas ficam durante o dia entre 30 e 40 graus no inverno, às vezes chove. E lá no deserto do Negueb é como Brasília na época da seca. Lá em Brasília a seca é de 8 a 9 meses que não chove. Lá não tem poeira, lá tem talco. Já viu isso? Lá tem talco, aqui nem Todd. Sai na rua, você volta com o pé cheio de Todd. E quando é essa época de seca, eu já peguei lá em Brasília 4% de umidade no ar. Já chegou a 4% de umidade. É tão seco que é espontâneo o seu nariz, alguma veia estourar e começar a sair sangue, de tão seco. Lá é maravilhoso para quem trabalha limpando casa, organizando, porque você passa o pano e você já tem que voltar 1 minuto depois, porque já está seco. Quando se lava a roupa, a gente estende no varal 5, 10 minutos, você pode ir lá recolher que está seco. As roupas chegam a esturricar, como a gente fala, né, família? As roupas chegam a esturricar, fica duro. Mas tem uma coisa que é impressionante lá em Brasília. Quando as primeiras chuvas começam a vir distante e o primeiro vento de umidade que vem, a chuva está lá longe, a gente olha distante, aquela nuvem carregada, e está chegando, a gente sabe que vai chover, mas quando aquele vento chega, o vento já vem com umidade, o nariz dá um estalo, o nariz faz tec, você respira já diferente,
E quando aquela chuva passa, e é tão interessante que lá em Brasília é como o deserto, de fato, porque o solo de Brasília, da região central ali, é um solo argiloso, onde que quando a água cai, ela não tem uma rapidez para ser absorvida como uma terra onde que é mais calcário, onde que tem um solo que é calcário, quando a chuva cai, ela absorve mais rápido. Mas em Brasília, quando chove, por ser um solo mais argiloso, de repente, do nada, em 10, 15 minutos de chuva, se alaga, fica uma enchente. Tem lugares que dá até 2 metros de água aí na rua. Erosões acontecem assim do nada. Mas quando passa toda essa tempestade, no dia seguinte, você olha para aquela palha seca e nasce uma florzinha, nasce uma folha verde. Em questão de 1 semana, 2, tudo aquilo que estava morto, seco, agora tem vida. Talvez você tenha tido a tua vida assim, a vida inteira, como uma terra seca, sedento, como a Bíblia fala no Salmo, né? Como a corça suspira, ela fareja a água pelas correntes das águas. Talvez você passou muito tempo assim, suspirando pela restauração de Deus na tua vida. Fala para o teu irmão assim, com todo carinho e respeito, fala para ele assim: é hoje, não é amanhã, é hoje que Deus escolheu. Para você que está aqui, para você que está em casa assistindo, é hoje o dia da restauração da tua vida. Glória a Deus, amém. Não é porque eu estou falando, porque você vê no Antigo Testamento, Deus antes da catástrofe, Ele ia até o povo e falava: se arrependam, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolha a bênção. Parem de fazer isso, porque vai vir o mal, vai acontecer. Deus levantou Jeremias para dizer que era um tempo de arrependimento. Deus estava dando oportunidade, o povo não quis ouvir. Eu não sei se quando você era criança, quando seu pai falava para você assim, antes de você aprontar, ele fala, para mim acontecia: não faz isso, não faz isso, tira o dedo daí, não põe o dedo na tomada, né? Você talvez passou a tua infância, a tua adolescência ouvindo isso, teu pai e tua mãe vindo antes que você fizesse coisa errada, falando. E aí você não ouviu, só escutou o teu pai e tua mãe falando. E julgou assim: esses velhos não sabem de nada. Eu fiz assim. E só me arrebentei. Agora, Novo Testamento. Fala para o seu irmão assim: você sabe o que deve fazer, mas não faz porque não quer. Agora Deus espera. Como Jesus falou, quem está, vou colocar na linguagem da tradução de hoje, tá? Quem está arrebentado, quem está esculhambado, quem já não tem mais para onde ir, quem não consegue mais fazer mais nada, vinde a mim. Ele está dizendo quem que está sobrecarregado, quem está cansado, quem está cheio de dores, de angústias, de fardos que não são seus, vinde a mim. Lança o teu fardo sobre mim, que eu vos aliviarei. Aí ele diz assim: tomai o meu fardo e o meu jugo. O fardo do Senhor é leve e o jugo suave. E ele diz ainda: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos olhar lá para trás e reconhecer que lá atrás Deus falou. Você só não entendeu, só não quis dar ouvido. E aqui no versículo 4, quem está falando são os velhos que talvez sobreviveram da época de Jeremias, que viram o templo, ouviram a voz profética, escutaram na verdade a voz profética, mas simplesmente ignoraram. Passaram 70 anos de castigo. Foi mais do que 40 anos de um deserto, foi pior talvez.
Olha só como que o salmista Davi fala o que é cair na mão de Deus. Lá no deserto, quem tratava com o povo era Deus. Fala comigo, no deserto, quem tratava com o povo era Deus. Amém? Em Babilônia, quem tratava com o povo eram os babilônicos. Era o rei Nabucodonosor. Era Belsazar, um maluco, louco, lunático, que não tinha misericórdia nenhuma de ninguém. O salmista Davi, ele diz assim, quando ele recebe uma sentença, o profeta vem e diz assim: olha, Davi, o que você faria, Davi, se um homem chegasse na casa, numa família, que aquele homem tivesse somente um bode, uma cabra, para alimentar a sua família, e levasse embora, roubasse aquele bem daquela família? O que esse homem merece? E Davi responde assim: tal homem merece a morte, merece morrer, porque onde que já se viu fazer isso com uma família pobre e necessitada? E o profeta levanta e olha para ele e aponta dele e diz assim: este homem é você. Quando ele comete pecado, quando ele comete adultério com Betseba, mandando o marido dela para frente da guerra morrer. A Bíblia fala ali que veio uma sentença. O profeta Natan olha para Davi e fala assim: Davi, tu tem 3 escolhas. Ou Deus manda uma peste, vai morrer muita gente, a boa parte do povo vai morrer. Ou o Senhor vai entregar você e essa nação para os seus inimigos, ou você cai na mão de Deus. Paulo fala assim no Novo Testamento: duro é recalcitrar contra o Senhor. Fala comigo, duro é, ou difícil é, ir contra a vontade de Deus. Sabe qual foi a escolha de Davi? Ele falou assim: o povo não merece pagar pelos meus pecados. Eu cair na mão dos meus inimigos? Nem pensar. Eles não são misericordiosos. Eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Quem sabe Ele se compadece de mim. Queridos, se necessário for, para que a tua vida mude, para que tudo se transforme, caia na mão de Deus. Fala assim comigo, bota a mão no seu coração, fecha os teus olhos um momentinho, fala assim comigo: Deus, se necessário for, tire de mim tudo que não é santo, tudo que é impuro e tudo que impede o teu fluir da minha vida, porque eu preciso de ti. Por isso eu me entrego e me lanço nas tuas mãos. Amém. Esses velhos, quando eles voltam na primeira leva, eles veem os muros restaurados. E a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Neemias, quando eles começam a ver os fundamentos, os alicerces do templo sendo colocados de novo, e a construção começando a ser erguida, eles estavam ali todos os dias, imagino eu, olhando, chorando, rindo, lembrando, se arrependendo, ouvindo agora os jovens, porque Esdras dá ordem para que os jovens venham e comecem a ministrar a palavra, ensinar a palavra. Sabe, querido, sabe o que me remete a isso? Aqueles que já sabiam a palavra, agora vem uma outra geração e fala para eles aquilo que eles já sabem. Quantas vezes você foi para um culto, foi para uma igreja, ouviu uma mensagem que você já tinha ouvido? Pior é para mim, que eu tenho a semana inteira para ouvir do Senhor falando comigo a mesma coisa. Eu falei: meu Deus, eu sou tão teimoso, é difícil para mim. Não, Jesus, me ajuda. Mas eu ouço Deus falando. Ontem nós saímos aqui, era mais ou menos 7h10 para o culto, que era 7h30 lá em Bento. Uma mulher sentou aqui, fui atendê-la. Eu passei quase 2 anos falando para ela que Jesus estava dando uma oportunidade para ela. E só ontem ela entendeu o que ela precisava fazer. No início, eu fui falando com calma, com franqueza, com clareza. E ontem, quando eu fiquei sabendo que ela ia chegar, eu estava tomando banho para atendê-la. E aí eu falei: Deus, até quando, Senhor, eu
vou falar a mesma coisa, essa mulher não vai entender e a vida dela não muda. E aí o Senhor falou uma coisa comigo: ela tem medo de tudo. E quando ela sentou aqui, ela começou: pastor, a minha vida. Eu falei: espera um pouco, deixa eu te falar agora. Eu não quero que você fale antes de ouvir o que o Senhor tem. Deus falou comigo que você tem medo para tudo. Você tem medo do seu marido, você tem medo no seu trabalho, você tem medo do seu filho, você tem medo da vida, você tem medo de tudo. É por isso que você está desse jeito. E aquela mulher chorou e foi falando e chorando. E ontem, pela primeira vez em 2 anos, porque eu fui todo esse tempo, eu não deixava, pastor, de falar para ela: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Depois de 2 anos, eu falei para ela, e eu vou repetir aquilo que eu sempre falo para você: a oportunidade de Deus para você hoje é você entregar a sua vida. E ela chorou muito. Ela disse: mas eu vou ter que vir para a igreja, eu vou ter que desafiar o meu marido. Eu falei para ela: seja sábio, seja prudente, entenda, quando você parar de ter medo, vai ser natural você entrar por essas portas e participar de um culto. Oramos, ela se sentiu leve, ela disse, segundo as palavras dela. Mas hoje de manhã ela mandou uma mensagem para mim, assim, meio-dia, dizendo assim: pastor, eu tive uma certa dificuldade para fazer aquilo que você falou. Eu fui fazer uma reza e não sabia como falar com Deus, ela disse. Mas a orientação que você me disse, eu fiz e deu certo. Eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo um alívio tão grande. Essa foi a primeira noite em 8 meses que eu consegui encostar a cabeça no travesseiro e dormir sem acordar diversas vezes. Eu consegui estar em paz comigo mesmo. Eu perguntei para ela: o que você fez? Eu fui lá no meu trabalho, pastor, eu fui no banheiro como você falou. Fiquei 1 minutinho lá enquanto que eu estava no banheiro. Eu fui falar com Deus, fui fazer uma reza, ela diz, né? E eu não conseguia, não estava sentindo, não estava conectando. Aí sabe o que eu fiz, pastor? O que você me falou? O quê? Eu olhei para o espelho e falei assim: Deus, fala comigo. Porque eu disse para ela como que ela estava tentando imaginar como que era a face de Deus, a face de Jesus, para que ela pudesse se conectar. Aí eu falei para ela assim: olha, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que Deus nos criou e nos formou do pó, mas a sua imagem e semelhança. Então quando eu olho para mim, eu consigo ver um pouco de Deus, eu consigo ver um pouco de Jesus. Então se eu tenho a oportunidade de orar olhando no espelho, eu falo comigo como um pai precisa falar com o filho. E ela falou para mim: pastor, aí deu certo. Eu senti uma paz, eu senti um alívio que eu não sinto há muito tempo. Sabe, queridos, 2 anos escutando, mas o dia que ela ouviu, Deus mudou o estado de espírito desta mulher. As circunstâncias da vida dela ainda vão mudar, vai acontecer. Mas para ela, dentro dela, parece que já mudou tudo. Sabe, queridos, quando Deus muda algo aqui dentro, quando Deus restaura algo aqui dentro da gente, nós olhamos para fora e pensamos e percebemos, na verdade, que o problema não era fora, o problema era dentro. Você entende? Olhamos para fora e parece que as coisas continuam a mesma coisa, mas tem algo diferente aqui dentro. Eu perguntei para ela: seu marido mudou, falou alguma coisa? Não, pastor, ele foi estúpido, grosseiro como sempre. E o teu filho? Oh, meu filho me ignorou, não me respondeu a mensagem até agora. Eu falei: mas o que tem de diferente então? Aí eu respondi para ela: é porque Deus mudou você dentro. As coisas do lado de fora só mudam quando você permite Deus mudar aqui dentro de você. Você entende agora? Versículo 4: Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Quando chove naquele deserto, do nada aparece um rio, uma avalanche de água, e por onde esse rio passa, floresce. Árvores que estão cortadas, como nós cantamos, que estão derrubadas, voltam a florescer, e o deserto se torna um jardim regado e volta a frutificar. Deus traz de volta ao estado original
Deus não quer fazer uma reforma. Ele quer trazer o estado original, tudo novo. É como ele fala sobre odres, vinho novo em odre velho. Ele não vai fazer isso. Você está pedindo para Deus mudar aquilo que já é velho, aquilo que não cabe. A grandeza de Deus não cabe mais dentro do que você está pedindo para Deus. Paulo, ele fala que o que o Senhor tem é muito maior do que aquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Aqueles velhos começaram a chorar, era um pranto. Eles estavam ouvindo de novo alguma pregação, 70 anos sem ouvir alguém ministrando a palavra, sem ouvir alguém ministrando louvor, sem ver alguém ajoelhado, alguém no lugar de adoração. Eles não estavam vendo mais Babilônia, eles estavam vendo os fundamentos do templo sendo reconstruídos, os muros restaurados, a glória e a honra do Deus de Israel no seu devido lugar. Eles começaram a gritar, a chorar e a cantar e a rir, tudo ao mesmo tempo. E as nações, as cidades vizinhas falaram assim: esses judeus, esses hebreus aí estão malucos, tem alguma coisa errada. É como que diz aquele mesmo, não sabe se está rindo, se está chorando. Já viu criança quando leva um tombo? Hoje um irmão mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estou parecendo uma criança. Eu falei: por quê? Porque ontem eu caí e hoje eu fui perdoado e eu perdoei. Eu estou com uma criança, estou rindo à toa. Eu falei: como assim? Eu não sei se eu estou rindo, se eu estou chorando, mas sei que alguma coisa está acontecendo aqui dentro, estou sentindo algo diferente. É maravilhoso. Tu olha para a criança e ela começa, né? E não sai som. Ela cai um tombaço. Ela fica: o que foi, guri? Aí ele começa a rir. Tu acha que ele vai chorar, mas ele está rindo. Está doendo, mas ele está rindo. Há um outro mesmo diz assim, ó, que a vontade de chorar, de rir, só não é maior do que a de chorar. Tá doendo, mas estou rindo. Ai, Jesus. Eu não sei se você percebeu, Deus está nesse lugar. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto o amor do Senhor. Eu sinto bondade e misericórdia nesse lugar. Aleluias. E aí aqueles velhos que agora estão vendo os jovens, estão ouvindo a palavra. Eles estão um dia de arrependimento. Houve um culto, eles pregaram uma manhã inteira, a tarde toda eles se arrependeram, eles oraram, eles jejuaram durante 7 dias. Eles olham para aqueles jovens que estão levando agora uma palavra. Eles estão vendo uma esperança surgindo. Eles falam o versículo 5: porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Sabe o que Esdras faz em Neemias? Ele fala assim: olha, nós precisamos levantar uma oferta para o Senhor. Quem sai da prisão, quem sai do cativeiro, do exílio, volta com a mão na frente e um atrás. E eles falam assim: nós precisamos ofertar ao Senhor. Eles não tinham nada. Sabe quem foi que ofertou a maior parte para a reconstrução do templo? O rei de Babilônia. O rei de Babilônia. Mas sabe o que o povo ofertou? Sacrifício vivo, sacrifício dos seus lábios. Eles derramaram lágrimas. A gente pega o Antigo Testamento, você vê vários momentos Deus indo ao seu povo, Deus indo a uma pessoa e fazendo com ela uma aliança, um pacto, um contrato. Mas naquele dia eles fizeram o contrário. O povo foi até Deus e fizeram uma aliança. Ao término de um dia inteiro de culto, fala assim para o teu irmão: aqui no Brasil, na minha vida, isso não funciona. Um dia inteiro de culto, pastor? Talvez você não dê conta. Já participei de cultos que começou, eu me lembro um dia que começou a Escola do Clamor, uma missionária americana que está no Haiti. 8h30 da manhã ela começou a ministrar. Era 3h30 da tarde. Alguém foi à frente e botou um bilhetinho para ela no púlpito. Eu estava filmando naquele dia, trabalhando. E ela pegou o bilhete e disse assim: alguém colocou aqui, lembrou aqui que o almoço já foi, mas quem tiver com fome pode sair agora. Aí todo mundo fez assim, ó. 3h30 da tarde.
Ninguém percebeu. Eu olhei assim para o pastor que estava do meu lado e falei assim: meu Deus, parece que essa mulher pregou 1h30, 2, das 8h30 da manhã às 3h30 da tarde praticamente, pouco mais. De umas 700 pessoas mais ou menos que estavam ali, umas 30 saíram para almoçar. Ninguém quis ir embora, porque eles estavam famintos e sedentos. Eu deixei só para janta, mas eles ficaram o dia inteiro cultuando o Senhor. Foi um dia de grande arrependimento naquela nação. E ao término eles chegam para Deus e fazem uma aliança, um pacto com Deus. E um dos termos finais foi assim, Neemias capítulo 9, lá está dizendo assim: que o Senhor nos faça outro tanto, que se nós, esta geração, abandonarmos o Senhor e os seus mandamentos. Pare e pense um pouquinho no que eles falaram. É o mesmo que se você orar hoje de noite assim: Deus, eu reconheço que hoje eu estou pagando o preço de uma coisa muito difícil e pesada, mas me perdoa, Senhor. Deus vai te perdoar, sim ou não? Sim. Aí você termina a tua oração assim: Deus, se eu voltar amanhã fazer a mesma coisa, que o Senhor me retribua o dobro dos problemas que eu arrumei. Você faria essa oração? Você não é bobo? Não é verdade? Vamos colocar de pé. O povo chega e fala, faz uma declaração, um pacto, uma aliança. Para quem está velho é fácil de fazer um pacto desse, porque está pertinho de encontrar com Deus. Mas para quem é jovem ainda, tem muito tempo ainda para percorrer. Aí ele diz no versículo 6: porque quem sai andando e chorando enquanto que semeia. Agora os jovens, olhando para aqueles velhos, sabendo que eles viveram no tempo de glória, no tempo do que o povo tinha a honra de ser o povo de Deus, eles começam a chorar e rir também. Porque quem anda semeando e chorando enquanto semeia, voltará com grande alegria, trazendo a sua colheita. Ou seja, aquilo que Deus está para restaurar na tua vida hoje, vai ser não só para a tua colheita, não vai ser só para o teu bem, vai ser para a tua casa, para a tua parentela, para a tua cidade, para o lugar onde que você trabalha, para a igreja onde que você congrega, para esta região. Porque Deus, Ele é bom. Fala comigo: o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, que nesta noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, o teu Espírito, Senhor, que está falando dentro de nós e através de nós, Senhor, venha mudar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a mentalidade neste momento. Que nós não precisamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, carregarmos este fardo e lembrarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, das vezes, meu Deus, meu Pai, não se culpar das vezes, Senhor, que deixamos de ouvir e obedecer, mas, Senhor, todo sentimento de culpa, todo apontamento, Senhor, toda acusação, seja, meu Deus, meu Pai, agora cancelada na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. As palavras de destruição e de derrota, em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos. Em nome de Jesus, a maldição, o peso, Pai, que está sobre esta vida, sobre estas famílias, meu Deus, meu Pai, seja agora, meu Deus, o teu Espírito ali, quebrando, Senhor, meu Deus, meu Pai, cortando, Senhor, cadeias, prisões, grilhões, algemas,
deste povo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ver a tua glória, meu Deus, meu Pai, se for necessário, nós pedimos a Deus nessa noite que o Senhor devolva a fome e a sede da tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha nos dar lágrimas, Senhor, de alegria, e não, Senhor, meu Deus, meu Pai, de sofrimento, de angústia, mas sim, Pai, como se cumpra esta palavra, que aquele que semeia lágrimas, que semeia, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida de pessoas, me semeia na sua parentela, na sua família, vai colher muito, muito, muito e muito, porque é a tua palavra quem está dizendo. Aquele que sai semeando, aquele que está chorando enquanto que semeia, enquanto que luta, enquanto que trabalha, enquanto que prepara a terra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que se cumpra a palavra. Vamos colher com alegria, com cânticos. Por isso, Deus, nesta noite, coloca, Senhor, meu Deus, meu Pai, um cântico de alegria, um cântico nos nossos lábios, um cântico de vitória, em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta terra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, as pessoas possam olhar para as nossas vidas e dizer: sim, o Senhor tem feito grandes coisas a este povo. É por isso que eles são um povo alegre, é por isso que este povo é um povo feliz, é por isso que este povo tem paz, porque o Senhor nos deu a tua paz, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que os lugares secos, Pai, os desertos, volte a florescer e frutificar. Os desertos da vida do teu povo, Senhor, vai florescer e vai ter muito fruto, e ali vai fluir um rio, vai passar um rio de água viva, como diz na tua palavra, Senhor, um rio que jorra de dentro para fora, trazendo vida, e que sacia toda a sede, em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança, meu Deus, meu Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai, aqueles que estão sendo representados em oração aqui, aqueles que estão do outro lado desta tela, Senhor, o teu poder venha alcançá-los e tocá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós abençoamos o teu povo, Pai, com esta palavra, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha proteger e guardar esta semente, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.